Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e, cara, só rindo mesmo para não chorar, mas nada mudou no esporte. Esporte que perde para o Juventude por 2-0 e mostrando os mesmos erros. E o que é chato é, sabe aquela música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado? É o que está acontecendo nessa volta do esporte. Os mesmos problemas estão acontecendo que aconteciam antes com o Antônio Oliveira, com o Pepa, sabe? Com os outros técnicos que passaram no esporte esse ano. Os problemas continuam os mesmos, nada muda. Eu vou explicar para você nesse vídeo. Vamos conversar sobre essa derrota do esporte mais uma e como fica a situação do time agora. Será que ainda tem chance? Será que ainda escapa? Já vai comentando aí se você acha que o esporte consegue escapar dessa situação, tá bom? Pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, dar essa moral, porque amanhã eu vou trazer um vídeo importante aqui, tá? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa falar amanhã, que nem todo mundo tá falando, mas eu quero deixar para amanhã, tá bom? Então te inscreve aqui para você não perder nada e ativa o sininho para você ser notificado quando eu soltar esse vídeo. Amanhã vai ser um dia bem polêmico, inclusive, aqui, que vai ter algumas coisas que eu vou falar, tá? Importantes aqui para você. Mas falando sobre esse jogo, falando sobre esta partida de hoje do Sport com o Juventude, ele teve só uma modificação. E a modificação que eu já vinha falando. Gabriel Vasconcelos entrou na vaga do Kaique França. E logo de cara, o goleiro Gabriel leva um gol defensável. O que eu falei já várias vezes e fui criticado aqui. Kaique França, goleiro do Sport, é o menor dos problemas que o Sport tem. Mas o menor dos problemas disparado. Porque assim, cara, se você tem um time que não faz gol, não adianta, você vai levar gol. Sabe? Aquela história de que a melhor defesa é o ataque, é exatamente isso. Quando você é um time que você não faz gols, você vai levar gol. Você pode ter Neuer no gol, você vai levar gol. Óbvio que um jogo ou outro, o goleiro vai fazer uma diferença. E claro, é importante, o Sport não tem hoje um goleiro que faça milagres. Isso é um fato. O Kaique França não é esse goleiro que faz milagres. Até chegou sendo dessa forma naquela estreia contra o Bahia, lá, que o Sport até perdeu por 2-1 aquele jogo, mas ele pegou, assim, acho que foi a maior partida da carreira do Kaique França. Mas tirando isso, é o menor dos problemas. É o menor dos problemas. É um goleiro ok, sabe? É um goleiro ok. Não mudaria nada. O Gabriel Vasconcelos entrou, levou 2 gols, sabe? Levou um segundo, foi um golaço, é indefensável. O primeiro era defensável, ele não defendeu. Tá? Então esse é o primeiro ponto que se repete os erros. Se é para contratar um goleiro, contrata um bom goleiro, cara. Não contrata um mais do mesmo, que foi o que o Sport fez, e não vai mudar nada no gol do Sport. Não vai ser o Gabriel Vasconcelos que vai salvar o Sport. Outro ponto que a gente precisa destacar é: eu tenho pena de ver o Barleta jogando no Sport. Pena, porque o Barleta é o único jogador ofensivo que se destaca e faz alguma coisa de diferente. É o único jogador que tenta um drible e finaliza, e o goleiro adversário faz uma defesa, que faz uma cabeçada difícil, e fez, e o goleiro faz uma grande defesa, que bota uma bola na trave. Ah, Luna, ele bota muita bola na trave. Cara, ele tá tentando. Ele tá tentando. Agora ele joga só. Porque o Lucas Lima tá numa fase horrível. Horrível. Repito, não tiro um A do que eu falei, uma vírgula do que eu falei no último vídeo do Lucas Lima. Acho que para mim, ele é um ídolo, é um jogador que tem serviços prestados para o esporte, mas que tá mal, sabe? E merecia, inclusive, ter sido substituído no primeiro tempo, porque estava jogando mal. Então, é outro erro que se repete, passa técnico, entra técnico, não mudou. O Daniel Paulista não mudou essa situação no esporte. E o principal ponto, o Sport é um time inoperante ofensivamente. Inoperante. Não tem nenhuma peça. Tirando o Barleta, como eu falei que eu tenho pena dele, não tem nenhum outro jogador que consiga fazer algo diferente no ataque do Sport. O Lucas Lima, que não é um atacante, óbvio. Sérgio Oliveira, que não é um atacante, mas Romarinho, sabe? Paciência, meu Deus do céu, assim, óbvio. Eu não vou dizer a vocês aqui que eu não gostei da contratação quando ele chegou. Para mim, eu gostei da contratação, achei bacana, mas não rende, não rende. O Pablo só vive lesionado. Já era assim no Atlético Paranaense, veio para o Sport com esse histórico, já tá do mesmo jeito, não joga, não ajuda o Sport quando o Sport precisa. Eu não vou julgar esse tanto porque está lesionado, eu não vou julgar problemas físicos, mas é uma coisa meio fadada ao que ia acontecer. Tá? Pelo histórico que o jogador vinha de lesões. Então o Sport continua sendo esse time inoperante ofensivamente.
E quando você tem um time inoperante ofensivamente, você vai naturalmente levar mais gols. O Sport, só pra vocês terem uma noção, no momento que eu tô gravando esse vídeo, falta 4 minutos pro jogo acabar ali, tá? O Sport tem simplesmente 5 gols em 12 jogos. 5 gols em 12 jogos é menos de meio gol por partida. O Sport não tem meio gol por partida. É bizarro. Se você pegar um atacante ruim que tá jogando numa Série B, ele tem meio gol por partida. Sabe? Então, é bizarro o que tá acontecendo com o ataque do Sport. E o pior de tudo, a gente não vê chegando jogadores para resolver. Chegou um centroavante agora uruguaio, que pode ser um jogador que resolva, mas jogadores que já chegaram. O Kevson entrou hoje. Cara, eu não vou nem discutir para vocês não pegarem a minha opinião e ficarem marcando esse menino. Mas é um jogador horroroso. Quarta opção no Santos. Ah, não. O primeiro jogo do cara, dá para ver que é um jogador fraco. Sabe? É um jogador fraco. Aí você vê os jogadores entrando. Romarinho, pena de ver o Romarinho jogar, sabe? É um jogador característico de Série B. Ponto final. Não rende. Sabe? E o que pior de tudo, jogadores que chegam não contribuem, cara. O Pedro Augusto não é esse jogador que vai mudar a história do esporte. Sabe? O Ignácio é um jogador que pode ajudar, mas assim, sabe? Ainda é muito pouco para um time que está querendo sair da zona de rebaixamento. Se o Sport, se você tem uma noção, eu já falei várias vezes, tá? Para mim está rebaixado há muito tempo. Se o Sport saísse hoje dessa situação e não caísse, na história do Campeonato Brasileiro seria a maior recuperação da história. A maior, até maior do que aquele time do Fluminense. A situação do Sport é pior do que aquele time do Fluminense, aquele time de guerreiros e tudo mais, Coração Valente, de Fred e tudo mais, pronto. A situação do Sport hoje é pior do que a daquele time que era horrível, sabe? Então é uma situação que não dá mais para mudar. O que tem que fazer agora, cara, bota os meninos da base para jogar, mescla, sabe? Vende jogador, faz dinheiro, pensa na Série B do ano que vem. Por isso que era um jogador que eu não teria perdido o Fabrício Domingues. Eu acho que é um jogador que poderia ajudar na Série B. O Di Plácido, o Leni Lobato. Seriam jogadores que, pô, na situação que tá, mantém para a Série B ano que vem. Sabe? Mantém para a situação de Série B ano que vem. O que não dá é tentar agora mudar uma coisa que não vai mudar. Não vai mudar. Sabe? O Sport vai ser rebaixado. O Sport está rebaixado. Isso é um fato. O Sport está rebaixado. E aí a gente pode fazer a caça aqui de quem errou. E aí errou o presidente, errou o diretor, errou o executivo, errou o escambau. Todo mundo errou. Isso é um fato. Mas agora é fazer um planejamento. Luna, calma. Vai para a 13ª rodada. Cara, não sai. Não sai. Não sai. É quase impossível. É impossível. Só se você pegasse agora o time do Flamengo e botasse para jogar a camisa do Sport, teria como fugir. Tirando isso, que não vai acontecer nunca, não vai escapar. Sabe? Mais um jogo vergonhoso, fora o baile, e é o que tem para hoje, infelizmente. É vergonhoso a situação que vive o Sport. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que, é que você acha sobre isso. Amanhã eu vou trazer um pós-jogo mate frio, vou trazer algumas notícias que eu quero comentar aqui sobre essa situação bizarra que vive o Sport, tá bom? Um abraço, até já, boa noite. Se aqui pode dar boa noite para você ou bom dia que tá vendo esse vídeo. Tchau, tchau.